Mateus, capítulo 28, versículo 19. O título da nossa mensagem é uma pergunta: há dois batismos? Mateus, capítulo 28, versículo 19. Todos encontraram? Diz assim, ó: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Fala conosco nessa noite, ó Deus. A começar por mim, quebranta corações, ó Pai. Que eu possa ser um instrumento, ó Deus, com humildade, amor, sabedoria e principalmente, ó Deus, a unção do céu sobre a minha vida, meu Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, abrir o entendimento como o Senhor abriu o entendimento dos apóstolos, ao ponto de eles compreenderem as Escrituras, ó Pai. Que nesta noite, ó Deus, tudo aquilo, ó Deus, que tem travado, ó Deus, o entendimento, ó Pai, a fé, o desenvolvimento, ó Deus, dos meus irmãos, joga por terra nesta noite, ó Deus, e nos conduz, ó Deus, a um caminho de crescimento espiritual, teológico, ó Deus, e bíblico, ó Deus. Eu te peço isso em nome do Senhor Jesus. Podeis assentar, por gentileza. Essa noite nós vamos numa direção mais para estudo, e eu peço aos irmãos que nós tenhamos um pouquinho de paciência e evitar o máximo possível ficar levantando, porque eu tenho certeza, não porque eu estou pregando, porque tem algo de Deus para nós aqui em relação ao batismo. Existe dois batismos? Será que é apenas uma escolha nossa? Porque em Mateus 28, 19 fala para batizarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38 diz que é para batizarmos em nome do Senhor Jesus Cristo. Será que simplesmente eu preciso me batizar no nome que eu acho mais bonito? Ou preciso batizar no nome que a igreja escolhe para mim? Vamos ver o que a história e a Bíblia vai dizer. Vamos sumarizar a pregação de hoje. Nós vamos falar hoje sobre os concílios que houveram. Nós vamos falar o surgimento da doutrina da Trindade. Nós vamos falar também hoje sobre textos e pessoas, cidades e locais que receberam o nome do Senhor Jesus Cristo em sua vida. Então esse é o sumário da nossa pregação hoje. Nós vamos falar sobre isso nessa noite em nome do Senhor Jesus. A ideia de fazer discípulo não foi uma invenção do Senhor Jesus Cristo, ou muito menos da ideia do M12 ou Uni12. A ideia de fazer discípulos, ela é muito antiga. Para você ter uma ideia, uma criança com 6 anos, ela começava a estudar toda a Torá e os profetas, Salmos e toda a Escritura. 14 anos, essa criança, que agora já era um adolescente, estava apto para ensinar as Escrituras. Os mais inteligentes se tornavam doutores e prosseguiam com o ensinamento da palavra. E eles criavam uma espécie de talmidim, como diz no hebraico, ou talmim, como vocês queiram dizer, que é como nós falamos hoje, mas muito mais enfático. Eles seguiam firmemente o que os seus líderes falavam. Então esses discípulos eram discipulados pelos seus líderes e cresciam na palavra de Deus. Ao dizer esse texto, vão e façam discípulos, Jesus gostou da ideia e disse: continue com essa filosofia, faça discípulos,
Só que agora não em nome da religião, não em nome de vocês, mas em meu nome. É necessário salientarmos nessa noite que, infelizmente, nós temos cópias e cópias e cópias em nossas mãos. Mas é importante enfatizarmos também que a Bíblia, ela é inerrante e é a palavra de Deus do princípio ao fim. Por mais que houve alguns adendos chamados na teologia, que parece a princípio mudar o sentido, de um modo geral ela não muda, porque nós temos explicações para refutar teses antibíblicas e dizer que o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 1, no versículo 8: ainda que pregue desça dos céus um anjo e pregue outro evangelho além do que está posto, além do que já foi pregado, que seja anátema, ou seja, que seja esquecido, que seja maldito. Por que será que Atos 2,38 confirma o nome no batismo e Mateus 28,19 fala para batizarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Para entendermos isso aqui, é necessário compreendermos de onde surgiu esse texto. Podemos falar de cara que esse texto está totalmente adulterado. Não se assuste, mas nós vamos entender um pouquinho mais na frente. Mateus 28,19 não é que foi um acréscimo, ele foi adulterado. A forma certa nós iremos aprender ao decorrer dessa pregação. No ano 319 surgiu uma doutrina chamada arianismo, com um sacerdote chamado Ário. Ele dizia que Jesus não era divino, e concomitante a isso, ou seja, junto ali com ele, tinha uma doutrina de Atanásio. Ele acreditava que o filho era coigual ao pai, e com isso havia muitas guerras teológicas, religiosas, e estava afetando também o reino de Roma. E havia um homem chamado Constantino, que estava muito incomodado com isso, porque ele estava perdendo o poder com essas discussões. E no ano 325 houve-se um concílio chamado Concílio de Nicéia, pois o nome mesmo diz, foi na cidade de Nicéia. Juntaram-se mais de 100 representantes do cristianismo, juntaram-se ali numa reunião: Jesus não é divino, ou ele é coigual ao Pai? E houve muitas discussões, e Atanásio saiu vencedor, juntamente com os seus seguidores. Ário, ele foi banido. No ano 326, esse homem, Constantino, que muitos os santificam, ele matou a sua esposa, matou o seu sobrinho e matou o seu filho. Então podemos dizer que ele era no mínimo assassino, e não um cristão devoto. No ano 337 houve outro concílio. Constantino morreu, e o seu filho, também chamado Constantino, assumiu o poder. Só que agora, ao invés de expulsar Ário, ele reitera a sua função, mas com mais autoridade. E com isso houve mais guerra em relação à religião, ao ponto de muitos morrerem. E no ano 381, na cidade de Constantinopla, houve outro concílio. Só que agora, obviamente, não com Constantino, mas com Teodósio. Ele junta toda aquela cúpula e discutem em relação também ao Espírito Santo. Era apenas uma força ativa? Era Deus? Quem era o Espírito Santo? Então no ano 381, no concílio de Constantinopla, foi ratificado a doutrina da Trindade. É interessante sabermos também que nos primeiros 300 anos não houve escritos, e os escritos que tiveram, os supostos originais, porque não podemos enfatizar qual é o original, alguns foram queimados. Historiadores dizem que os mesmos viram literalmente casas, pastores, cristãos e principalmente as escrituras sendo queimadas. E ao decorrer de toda essa situação,
Destrava aqui para mim, Diego, fazendo um favor. Ao decorrer de toda essa situação, houve muita divergência. Também vale a pena lembrarmos que nos primeiros 3 séculos da igreja, os primeiros 3 séculos, 300 anos da igreja, a principal guerra, a principal discussão não era em relação à trindade ou unicidade. As guerras dos nossos irmãos no começo não eram sobre isso. Era sobre filosofias vãs, era sobre a não crença na ressurreição, era sobre alerta de falsos mestres. Mas a trindade em si surgiu depois do 3º século da igreja. E passado algum tempo, houve-se muita adulteração em relação às escrituras, infelizmente. E uma delas foi esse texto que nós acabamos de ler, Mateus 28, 19. Deixa eu me encontrar onde que eu estou aqui na mensagem aqui. Aleluia. Mateus 28, 19. Esse texto foi exatamente adulterado por simplesmente poder religioso e poder de Estado, e não por uma crença, e não por uma fidelidade bíblica. A Enciclopédia Britânica, no volume 3, na página 365, diz assim, abre aspas: a fórmula batismal foi mudada do nome de Jesus Cristo para as palavras Pai, Filho e Espírito Santo pela Igreja Católica no 2º século. Volume 3, página 82 diz: sempre nas fontes antigas menciona que o batismo era em nome do Senhor Jesus Cristo. A Enciclopédia da Religião Caney, na página 53, fala assim, abre aspas: a religião primitiva sempre batizava em nome do Senhor Jesus, até o desenvolvimento da doutrina da Trindade. Eusébio de Cesareia, o homem, um dos que foram defensores da Trindade, antes do concílio de Nicéia, ele tem 17 citações assim: ide, fazei discípulos de todas as nações em meu nome. Depois do concílio, ele tem 5 citações trinitárias. Então o próprio Eusébio de Cesareia, que defendeu cegamente a Trindade, antes do concílio de Nicéia, ele citou 17 vezes: ide por todo mundo e pregue em meu nome. A Trindade, a menção da Trindade, do batismo trinitário, surgiu depois do ano 325. David, em seu livro, um alemão, Judaísmo e Origem do Cristianismo, no volume 1, na página 156, ele diz: a expressão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não foram mencionadas em todas as cotações de Martiahu. Antes do concílio o texto era assim: ide e tomai os gentios, discípulos em meu nome, ensinando-os a observar tudo que vos ordenei. No livro História Eclesiástica, escrito por Eusébio, encontramos eles mencionando o livro de Mateus 28, 19, dizendo assim, ó: mas os outros apóstolos, que eram perseguidos de várias maneiras, no intuito de destruí-los, foram expulsos da terra da Judéia e seguiram o caminho pregando o evangelho. Ide e ensinai todas as nações em meu nome. Então a citação trinitária em Mateus 28, 19, e um pouquinho na frente nós vamos ler lá em 1 João 5 e 7, foram uma adulteração bíblica. E com isso, todas as pessoas que não eram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo eram queimadas vivas, eram enroladas em pergaminho e queimadas, eram jogadas no meio dos leões. Aqueles irmãos que estavam ali não foram pessoas que eram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não, e muito menos católicos. Aqueles irmãos que foram mortos por causa dessa causa, foram mortos por causa do nome de Jesus. Jesus disse: por causa do meu nome, por amor do meu nome, vocês serão perseguidos. Levar o nome de Jesus tem que ter coragem, irmão.
Nós não temos coragem nem de vir para a igreja às vezes. Imagine levar o nome de verdade. Está na hora de nos convertermos a Deus. Está na hora de entendermos verdadeiramente o que significa o Evangelho. Doutor Thomas, no livro Mistério Revelado, ele diz assim, ó: existe uma maneira para um crente, mas nas coisas concernentes ao reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, de revestir-se ou de ser investido com o seu nome, isso é, por imersão em seu nome. O batismo tem esse propósito específico. O batismo que cita o nome de Jesus, nós vamos ver um pouquinho mais na frente, é a participação genuína, efetiva, a autenticidade de alguém que pertence verdadeiramente a Deus. O batismo é morte, sepultamento, ressurreição. Por mais que ela literalmente, ela tem um princípio espiritual. É a participação no reino de Cristo. Jesus disse: eu estou em meu Pai e vocês em mim. No último sábado, quem veio vai entender o que eu estou falando. Quem não veio vai ter que assistir a pregação. Eu preguei dizendo que Jesus é o Pai. E Jesus está dizendo: eu estou no meu Pai e vocês em mim. Quando que eu falei? Não, o que eu falei? Sábado? Não, foi na quarta-feira, né? Glória a Deus. Sábado eu preguei, foi o pastor que pregou, né? Então foi quarta-feira, irmãos. Você que veio entendeu o que eu estou falando. Se não veio, eu não sei o que eu vou fazer, porque o meu vídeo não está querendo nem subir para o YouTube. Amém? Glória a Deus. Não é o diabo não. Wilt Ley, em Testemunho, diz assim, ó: os clérigos confundidos pelo feito de que nem os apóstolos, nem nada das epístolas jamais mencionam a fórmula trina. Mateus 28:19. Mesmo os trinitários, sabendo que essa ideia era rechaçada pelos cristãos dos séculos, eles mesmos sabiam que era errado. Por isso que eu volto a repetir, a perseguição é uma bênção para o povo de Deus, porque a perseguição vai dividir quem serve a Deus de verdade e quem não serve. Naquela época, quem era crente, quem não era, não era. E eu não estou falando de perfeição, eu estou falando de convicção. Eu não estou falando de uma aparência simplesmente, eu estou falando de uma transformação interior. Um princípio hermenêutico diz assim, ó: a melhor interpretação da Bíblia é a própria Bíblia. Hermenêutica é a ciência ou a arte de interpretar textos. Então, através de mecanismos hermenêuticos, digo isso no ponto de vista humano, você consegue compreender textos bíblicos. Então, a maior revelação, ou melhor dizendo, interpretação, porque a revelação vem do alto, bíblica, é a própria Bíblia. Então, se isso é verdade, nós vimos aqui algumas citações e alguns registros históricos sobre a doutrina da Trindade. E o que a Bíblia diz sobre essa doutrina? Nós precisamos saber quem estava de fato nesse momento aqui em Mateus 28:19. Jesus, após ressuscitar, chamou os seus discípulos e começou a ensiná-los. E ele diz: ide por todo mundo e ensinai a todos, fazei discípulos em todos ou sobre todos em meu nome. E a grande pergunta é: quem estava ouvindo? Os discípulos estavam ouvindo o Senhor. Então, esse período de Mateus 28
até Atos 2, tem mais ou menos 40 dias. Em Atos capítulo 1, diz que Jesus subiu aos céus. Quem escreveu Atos foi Lucas. E no registro de Lucas está escrito que em seu nome pregasse o arrependimento. Então Lucas menciona que o nome é para o arrependimento e para o batismo. Lucas escreve livro de Atos. Então, capítulo 1, versículo 8, eles são revestidos de poder. Atos capítulo 2, o Espírito é derramado, e eles começam a falar em línguas, cheio do poder de Deus. Versículo 37 do capítulo 2: irmãos galileus, irmãos abençoados, o que faremos? Então no versículo 38 ele diz: arrependei-vos e cada um de vocês sejam batizados em nome do Senhor Jesus para a remissão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. E aí nós temos uma espécie de divergência, entre aspas, bíblica. Se eles ouviram que era para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como que eles puderam batizar em nome do Senhor Jesus? Precisamos saber quem era Mateus. Mateus era um daqueles meninos, na nota introdutória, nas palavras da pregação, do princípio da pregação, foi um daqueles garotos que ouviram desde os 6 anos de idade o Shema, ou a Shema, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. É isso? 6:4. Ouve, pois, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Tá comendo, almoçando? Pera aí, antes de comer, ouve, pois, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Vai para a escola? Calma. Ah, eu estou atrasado. Não tem problema, pode atrasar na escola, só não pode atrasar aqui. Ouve, pois, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Então Mateus sabia e tinha plena convicção de que havia somente um Deus. Como que Mateus ia escrever uma fórmula trinitária? Isso é incoerência. Primeira coisa, primeira evidência. Segunda evidência, evidência de português. Quando eu falo de nome, irmãos, eu estou falando de uma ou mais pessoas. Nome, uma só pessoa, está no singular, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Nós aprendemos que Jesus é o Pai na quarta-feira, então nós sabemos que Jesus é o Pai. Jesus é o Filho, nasceu de uma virgem, e Jesus é o Espírito Santo. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Ele continua: ora, o Senhor, Kyrios no grego, é o Espírito. Não que é Espírito. João 4 fala que é Espírito, mas Paulo escrevendo, ele diz: o Senhor é o pneuma, é o sopro, é o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Efésios 4 e 5. Há um só Senhor e um só batismo. Atos 20 e 28. Cuide, pois, de vocês mesmos e de toda a igreja de Deus, cujo qual o Espírito Santo comprou a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Ora, sabemos que Espírito não tem sangue, então afirmamos piamente que o Espírito Santo é o próprio Jesus. Evidência de concordância. A terceira evidência, a narrativa bíblica de Atos capítulo 2 diz que quando eles foram cheios do Espírito Santo, os 11 ficaram de pé, porque até então Judas tinha traído Jesus. Os 11 ficaram de pé, ou seja, concordância. O próprio Mateus estava lá, em pé, concordando. Evidência espiritual. Quarta evidência: ninguém cheio do Espírito Santo fala usado pelo diabo. Eu estou cheio do Espírito Santo e estou falando em língua.
Daqui a pouco a pessoa fala palavrão, daqui a pouco a pessoa... Não, nunca, isso não existe. Então essa evidência espiritual, eles estavam cheios do Espírito Santo. E quem está cheio do Espírito Santo fala das coisas do alto. E eles cheios do Espírito Santo, falando em línguas, mais de 14 idiomas. Os judeus que estavam ali numa festa, os religiosos, disseram: eles estão bêbados? Porque as coisas de Deus é de uma forma incompreensível para quem não é de Deus. Para que estar no culto quarta, sábado e domingo? Para que estar nos células? Para que estar orando e pedindo a Deus? Para que estar lendo a palavra? Quem não tem o Espírito de Deus não compreende as coisas de Deus. Então aqueles homens estavam ali, cheios do Espírito Santo e falando em línguas. Então Pedro escuta os homens falando mal da igreja. E Pedro diz: espera, calma, não está ninguém bêbado aqui. Ainda mais 9 horas da manhã, porque eles não tinham o costume de beber essas horas. O que está acontecendo aqui é o cumprimento da Escritura, onde Joel diz que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas. Os velhos sonharão e os jovens terão visões. Então Pedro começa a pregar uma mensagem poderosa, que vai de Atos capítulo 2 em diante até o 37, que eles fazem a pergunta. Versículo 2, até o versículo 37. Prega uma mensagem poderosa. Então aqueles homens perguntam: o que faremos, irmãos galileus? Deixa eu só abrir uma leque aqui. Irmãos, não é a mesma coisa. O homem de Deus tem convicção naquilo que ele crê. Pedro poderia falar assim: ó, tá vendo essa festa religiosa? Deus está ali no meio também. Todo caminho leva a Deus. Deus está no meu coração. Não está no coração se não tiver nas ações. Se não tiver nas ações, não está no coração. Jesus disse: a boca fala o que o coração está cheio. As minhas ações confirmam aquilo que eu sou. Então Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Irmão Juliano, os outros batismos não valem nada? Eu não sei os outros, eu só sei o que vale. O que vale, o que é poderoso, o que é bíblico é em nome do Senhor Jesus. E os outros eu não sei. Eu só sei que esse é verdadeiro, esse é bíblico, esse salva. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para perdão dos seus pecados. E toda vez que você fala é a continuação de algo, você vê em algum escrito bíblico, ou até mesmo em português, é a continuação de algo, é o resultado de algo que vai continuar, e receberão o dom do Espírito Santo. O que é dom do Espírito Santo, irmão Juliano? A salvação de Cristo para a humanidade. Então, segundo esse texto, quando que eu recebo o dom do Espírito Santo? Quando há arrependimento, quando eu creio, quando eu sou batizado, aí eu recebo essa dádiva. Em que nome? Qualquer nome? Não, no nome do Senhor Jesus. É a mesma coisa? Não, não é. Por que não é a mesma coisa? Porque ninguém na Bíblia foi batizado nesse nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem nenhuma pessoa, não tem nenhum ser humano que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem ninguém. Se não tem ninguém na Bíblia, por que nós vamos ser batizados nesse nome? Ou nesses nomes? Nós vamos ver agora algumas pessoas e alguns versículos que confirmam que só o nome de Jesus é o nome que devemos reverenciar e receber no batismo das águas. O apóstolo escreve: tudo o que fizerem, seja por ações ou palavras, façam isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar pro irmão receber o emprego. Em nome de Jesus, Deus dá um emprego. Vamos orar para a irmã ser curada do câncer. Em nome de Jesus o câncer sai.
Vamos orar para o demônio sair da pessoa. Em nome de Jesus, demônio, eu oro para você sair dessa pessoa. Vamos orar pelo casamento. Em nome de Jesus, o casamento seja restaurado. E na hora do batismo? E na hora do batismo? Porque nós esquecemos esse nome precioso. Como eu disse na pregação passada, o nome é a representatividade. O nome é a manifestação de alguém. Então nesse caso, no batismo em nome de Jesus. Atos capítulo 2, versículo 4. Muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto dos 5.000. No Atos capítulo 2, versículo 38, 3.000 almas. Atos capítulo 2, versículo 4. Ou melhor dizendo, 4 e 2, perdão. Foram batizados, sabe quantos? Creram. Se creram, foram batizados também. Perto de 5.000 pessoas. Um homem lá de Samaria, o nome dele era Simão. Ele fazia macumba, em outras palavras. Vou trazer para o dia de hoje, simplesmente. Ele fazia macumba, ele acreditava em todas essas coisas. O que aconteceu com ele? Foi batizado também. Versículo 13 do capítulo 8. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que era realizado. O povo de Samaria, de modo geral, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você for esperto, você já tem que estar anotando. Capítulo 8, versículo 16 diz: pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Versículo 17: então Pedro e João lhe impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Então eles foram batizados em nome do Senhor Jesus e receberam o Espírito Santo. Só a Bruna deu glória a Deus, o pai não sai ali, meu. Pode dar glória a Deus, né? Tu falou que não pode dar glória a Deus, é para dar glória a Deus muito. É que eu estou dando um estudo aqui, mas aleluia, estou me segurando aqui. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Mas eu gosto de dar estudo também. Aleluia. O eunuco foi batizado. Capítulo 8, versículo 38. O eunuco estava lendo as escrituras, falou: não estou entendendo nada. O que está falando aqui? E o Felipe, cheio do Espírito Santo, passando ali, o Felipe fala assim: o eunuco falou: oh, vem cá, Felipe, eu não estou entendendo a escritura. Então Felipe começa desde o Antigo Testamento, ensinando na escritura que Jesus é o Cristo. Ou seja, que Jesus é Deus. Para o judeu dizer, toda vez que a Bíblia está dizendo assim, ó, eles falavam que Jesus é o Cristo, eles ensinavam que Jesus é o Cristo. Sabe o que está dizendo isso? Eles ensinavam que Jesus é Deus. Aleluia. É porque nós, com a mente brasileira, nós não compreendemos muitas vezes. E olhamos em certas igrejas: Jesus é o Senhor, ele vem de pano ungido e vem de flor santa. Se Jesus é o Senhor, não pode ter isso aí, filho. Aleluia. Atos capítulo 10, versículo 46 e 47. A casa de Cornélio foi incendiada pelo poder e pelo nome. Versículo 46, vamos ler. Pois ouviam falar em línguas e exaltando a Deus. Então o Espírito estava ali, ninguém estava com demônio não, tá? A seguir Pedro disse: pode alguém negar a água impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Eles gostaram tanto do batismo, tanto do poder, que ele falou assim: ó, faz uma célula um dia desses, discipula nós aí. Nós quer aprender a palavra de Deus, nós. Aleluia. Nós quer. Em Antioquia, em Atos 11, versículo 12, a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Ora, se creram e se converteram, então foram batizados. Questão de interpretação. Lídia, lá em Filipos, uma vendedora de púrpura, ela estava ali no momento de oração. Paulo chega, depois de ser chicoteado, antes de ser chicoteado, de cantar aquele louvor maravilhoso, as cadeias quebrarem. E a mulher entendeu a mensagem. O versículo 15 do 16 fala assim, ó: tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideraram uma crente no Senhor, venha ficar em minha casa. E nos convenceu. Então Lídia, em Filipos, que até depois uma igreja surgiu ali e foi maravilhoso. Depois de pregar a mensagem, batizar Lídia, ficaram alguns dias ali discipulando. Eles expulsaram um espírito de uma garota que dava muito lucro aos seus senhores. Eles foram para a prisão.
E como nós sabemos, eles começaram a orar e a louvar a Deus na prisão. Talvez eles poderiam cantar aquela canção que diz: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando eles começaram a louvar a Deus, literalmente as cadeias foram quebradas. Ah, irmão Juliano, foi no Antigo Testamento? Não, foi no Novo Testamento. Foram quebradas. O carcereiro já ia se matar e disse, Paulo olhou para ele e falou assim: não faça isso. Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua família, tu e o teu oicos, tu e a tua casa. Então aquele homem, ouvindo a mensagem, convidou os apóstolos para a sua casa, a casa do carcereiro, e ele, obviamente, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E você? Já foi batizado em nome do Senhor Jesus? Tem uma piscina aí não? Aleluia. Precisa de muito estudo, irmão Juliano. Você já está compreendendo aqui agora. Vou falar o que aconteceu com aquele que eu contei a história do eunuco. O eunuco falou para Filipe: o que eu tenho que fazer? O que acontece? Qual o caminho? Eu tenho que estudar o ano inteiro para ser batizado? É lícito de você crer de todo o coração. Se você crer, gerou salvação no seu coração. Efésios 1:13 diz: quando vocês ouvirem, creram na palavra da verdade, vocês foram selados com o Espírito Santo para aquele grande dia. Então esse carcereiro e família foram batizados. E o povo de Coríntios, que tem duas cartas, a primeira e a segunda carta, foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou foram batizados em nome do Senhor Jesus? Atos 18:8, Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e dos coríntios que ouviam, muitos criam e eram batizados. O homem era chefe da sinagoga, um dos patamares mais altos, e ele creu no Senhor Jesus. O que é mais difícil crer? Uma pessoa que não é do judaísmo, ou uma pessoa que é do judaísmo ou não é, né? Porque a diferença, de um modo geral, pode ter divergência, mas quando um cristão, um judeu crê de verdade, ele crê mesmo. Então o nome de Jesus é muito mais do que uma opção boa que você teve. O nome de Jesus é o nome do Deus Todo-Poderoso, que se manifestou aos homens trazendo salvação, segundo Tito 2:11-12-13. E esse nome gera salvação e vida para você. Será que o povo de Efésios foram batizados? Efésios capítulo 19. Desculpa, Atos capítulo 19. Efésios não tem capítulo 19 não. O Juliano está pregando heresia aí. Aleluia. Paulo chegou e disse assim, ó: vocês conhecem o Espírito Santo quando credes? Ele falou: não, nós não conhecemos não. Nós somos tipo o Gabriel, assim, esses meninos que são muito meio batista, meio caladinho. Nós não conhecemos o Espírito Santo ainda não. Tu vai conhecer o Espírito Santo, mano. Tu vai conhecer o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Já conheceste o Espírito Santo quando crê? Não, só a mensagem de João. O que ele fala? Falou sobre arrependimento lá. Não, você não conhece não? Ah, Paulo, oh, maravilha. Agora eu vou explicar para vocês. Vocês não conhecem o batismo do Senhor Jesus Cristo? Não. E Paulo começou a pregar uma mensagem poderosa. Eles foram cheios do Espírito Santo. Você vê que uma hora a pessoa é batizada e é cheia, outra hora a pessoa é cheia e é batizada. Para Deus não tem muito explicação. E quando eles foram cheios do Espírito Santo, diz o contexto bíblico que, versículo 5: ouvindo isso,
eles foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então o povo de Éfeso foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E para você abrir a tua boca e você está tão calado, foi uma geração que surgiu para o nome de Jesus. 1 e 12, foram 12 homens incendiados pelo nome. Aleluia! Então o 1 e 12 já existia faz muito tempo e nós não sabíamos. Nós não sabíamos, né? Eu estou falando errado porque eu quero, tá, gente? Aleluia! Deus é sensacional. E o apóstolo Paulo? Será que ele foi batizado também? A narrativa do capítulo 22 é o complemento do capítulo 9. O 9 fala só mais ou menos o que aconteceu. O 22 fala mais detalhes. Então, versículo 22, para encurtarmos a história, capítulo 22, perdão, e versículo 16 diz assim: e agora, que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Isso aqui foi Ananias que falou para Paulo. E aqui é um princípio maravilhoso que nós devemos compreender. A religião e um bom posicionamento social não te leva ao perdão de seus pecados. Algumas pessoas falam assim, ó: mas eu faço boas ações para todo mundo. Eu não fumo, eu não bebo. De vez em quando eu tomo uma cervejinha. De vez em quando eu faço isso ou aquilo. Ninguém é justificado por boas ações. As boas ações devem ser uma complementação, uma demonstração que você já é salvo. A Bíblia diz que há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então o próprio apóstolo Paulo foi batizado em nome do Senhor Jesus. E os romanos foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo? Que tem até uma carta que Paulo escreveu, que, diga-se de passagem, a melhor carta de Paulo, a carta mais completa que Paulo escreveu, livro de Romanos, a carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 3 diz assim: ou vocês não sabem que todos nós, ele se incluiu, né, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Então o batismo, além de ser no nome, o batismo é a filiação na morte de Cristo. Porque a Bíblia diz assim, ó: se nós somos partícipes da morte, certamente vamos participar da glória na sua vida. Então quem não tem participação na morte de Cristo, não pode ter participação no reino dos céus. Jesus disse: esse é o meu corpo, esse é meu sangue. Então esse batismo que é em nome de Jesus te faz participantes do reino. Se os Gálatas foram batizados em nome do Senhor Jesus, baixa um pouquinho o fundo aí, por gentileza. Gálatas 3:27: pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então o batismo é revestimento de Cristo. Só posso ser revestido de Cristo quando eu recebo o mesmo no batismo. Então é muito mais do que uma opção, querido. Você tem um privilégio de ouvir a mensagem do nome de Jesus, porque você pode ser revestido desse nome maravilhoso. Colossenses 2:12 diz assim: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então o batismo é, como eu falei, é o sepultamento e a ressurreição para uma nova vida. O significado de batismo no olhar religioso é o quê? Uma participação em uma doutrina, uma participação numa ligação de algo. Quando eu sou batizado em alguma coisa, eu estou sendo participante daquilo. Então quando nas águas o pastor ou o ministro fala assim, ó: eu te batizo, fulano, em o nome do Senhor Jesus Cristo, você está sendo participante do reino, você está ressuscitando, porque em Efésios capítulo 2 fala que nós estávamos mortos em nossos pecados e transgressões, mas em Cristo, através desse batismo poderoso, nós ressuscitamos e reinamos com Ele.
E Pedro foi batizado em nome do Senhor Jesus? Primeiro que ele já batizou as pessoas, então ele já foi batizado. Não precisa mais nem de texto, né? 1 Pedro 3:21. E isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então o batismo é muito mais do que uma emoção. O batismo é uma consciência santa diante de Deus. Detalhe, abrindo só um leque aqui. Algumas pessoas falam assim, ó, por medo de ser batizados. Eu não vou ser batizado porque eu não estou preparado. Nós só vamos ser perfeitos quando encontrarmos o Senhor nos céus. 1 Coríntios 15, 52, 53 e 54 diz que ao toque da última trombeta os mortos ressuscitarão. Aquilo que é mortal se transformará em imortalidade. Então irá dizer: tragada foi a morte pela vitória. Então a perfeição será no dia em que ele voltar. Mas o batismo é uma boa consciência diante de Deus. O batismo em nome do Senhor Jesus. Então, ninguém na Bíblia foram batizados nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém na Bíblia. Ninguém. E o nome do Senhor Jesus Cristo? Vários textos, nós acabamos de ler. Eu preciso ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo? Precisa. Por quê? Porque Atos capítulo 4, versículo 12 diz: em nenhum outro há salvação, que também debaixo dos céus não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então a salvação é só pelo nome de Jesus. Se a Bíblia fala que a salvação é só pelo nome, eu preciso crer nesse nome e ser batizado nesse nome. Então a partir de hoje, você que está me assistindo pela internet, ou vai assistir no YouTube, você que está aqui comigo, você não vai ser batizado para participar da comunidade Sal da Terra para as nações. Você vai ser batizado em nome do Rei das Nações para morar no céu. Que esse lugar aqui é um pedaço do céu para você. Amém? Que Deus abençoe a todos. Pode terminar em nome de Jesus. Nosso tempo já está muito corrido. Que dia de